Bom, nós também vimos que, ainda que a gente leia, por exemplo, Montesquieu, leia Kant, leia outros filósofos do período iluminista que, de alguma maneira, contribuíram para o desenvolvimento da nossa noção institucional de política, a raiz dessa noção institucional não está no iluminismo. A raiz está nos tratados produzidos pelos próprios reformadores e por alguns teólogos que vieram algumas gerações depois dos reformadores. Então, eu citei aqui Lutero como sendo o primeiro que trata da autoridade secular. Temos João Calvino abordando também sobre política nas institutas da religião cristã, na parte da administração anglo-saxã. Temos Francis Schaeffer, já no século XX, tendo escrito sobre o Manifesto Cristão, em que ele, então, dá destaque ao aspecto do envolvimento do cristão com a política. E, por último, nós temos Wayne Grudem, que escreve o livro Política segundo a Bíblia. Então, a partir desses exemplos, a gente descobre que o nosso papel como cristãos não é de alienação, o nosso papel como cristãos é de envolvimento. Aí eu exemplifiquei no encontro passado a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, uma obra de Agostinho em que ele vai mostrar que, ainda que nós sejamos cidadãos celestiais, cidadãos do céu, da Nova Jerusalém, cidadãos que representam os interesses do reino de Deus, nós ainda vivemos nesse mundo. E enquanto vivemos nesse mundo, na condição de sermos luz e sal, nós somos, em primeiro lugar, luz e sal com um propósito missionário, um propósito de evangelização, mas secundariamente devemos ser luz e sal no que diz respeito ao envolvimento do cristianismo em todas as demais esferas de atuação do ser humano. Isso inclui, evidentemente, a política. E aí nós falamos um pouquinho do surgimento dos partidos, a nossa noção de ideologia de direita, ideologia de esquerda e o centro. Tudo começa com a Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1799. O que houve, então, como propósito da Revolução Francesa foi a abolição e a substituição da monarquia francesa por uma república democrática radical, a República dos Jacobinos, com base em princípios iluministas de cidadania e de direitos inalienáveis. Como eu comecei explicando também no encontro passado, essa noção de princípios iluministas de cidadania e de direito inalienável é porque o modo como a sociedade estava estruturada, com basicamente os chamados três estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era realmente o estado em que o povo pertencia, não era possível, então, uma representatividade democrática, não era possível uma participação de todos. Então, quem vai começar a pensar nessa distribuição de poderes? Volto a dizer, a partir da herança dos reformadores, porém de uma forma secularizada, descartando Deus e apenas se apropriando do princípio da divisão e distribuição dos poderes, para que não houvesse mais nenhuma forma de tirania, são os iluministas. Ok? São os filósofos iluministas. Então, eles é que vão, a partir dos seus tratados, a partir dos seus pensamentos, a partir das suas formulações, trazer, então, essa ideia de direitos para o indivíduo e de modo que o indivíduo fosse preservado. Então, quando a gente olha para a história, até um pouco antes da Revolução Francesa, tudo é pensado em formas de comunidade, tudo é pensado de forma comunitária. Então, não se fala em sujeito, não se fala em indivíduo. Da Revolução Francesa em diante, e a partir dos tratados desses filósofos iluministas, é que a gente tem a nossa noção de individualidade e a nossa noção de sujeito. Temos uma noção de que nós pertencemos a uma comunidade, sim, mas hoje nós aprendemos a ter esse equilíbrio entre
O momento em que eu preciso destacar a comunidade para o bem de todos e o momento em que eu preciso destacar os direitos do indivíduo para a preservação da própria vida. Essas noções de individualidade que nós temos, elas são herança do iluminismo. Ou seja, o iluminismo, apesar de ter proposto algo não bíblico, que seria conseguir alcançar a verdade absoluta fora de Deus, ele trouxe uma contribuição significativa que foi a nossa noção moderna de indivíduo. Então, essa noção que você tem hoje de direitos, de liberdade, de deveres, de valorização do indivíduo, isso vai começar com o iluminismo. Então, nós já vimos que a Revolução Francesa foi provocada também por um problema principalmente econômico. Então, a França participou de 2 guerras e ainda tinha um rei que gastava demais. Isso quebrou o Estado. Como se já não bastasse, haviam ainda algumas pessoas que eram privilegiadas e não pagavam impostos. De modo que só o terceiro estado, isto é, só aquela terceira classe de pessoas mais pobres é que trabalhavam para sustentar o clero e a nobreza. Então, com isso, houve uma insatisfação popular muito grande e o resultado disso foi que em 1792 o rei foi destronado e a primeira medida a ser tomada foi uma proclamação da França como república e a promulgação de uma nova Constituição. Surgiram, então, os 3 grandes partidos. O partido dos girondinos, que eram setores da nobreza que queriam se manter no conservadorismo daquilo que eles já experimentavam antes, com o período da monarquia, também conhecidos então como lado direito ou partido de direita, o partido mais conservadorista. Surgiram os jacobinos, que eram, nesse caso, os progressistas, que estavam olhando para que todo o povo tivesse, então, igualdade, tivesse uma espécie assim, de equidade nos seus direitos. E, finalmente, havia um grupo do meio ali de deputados, os chamados pântanos ou planície, o grupo da planície. Eles eram assim chamados porque eles não tinham assim, uma opinião definida. Ao longo da história, se os partidos de esquerda estivessem ganhando, eles tendiam a votar nos ideais do partido de esquerda. Se o partido de direita estivesse ganhando, eles tendiam a votar nos ideais propostos pelo partido de direita. Então, é aí que vai nascer então, essa noção de direita e de esquerda. De uma outra vez, eu brinquei, quando eu estava ministrando sobre isso, eu falei que é como se fossem os 2 filhos de Francisco, ou seja, os 2 lados da mesma moeda. Por quê? Porque nós vamos ver hoje, com mais detalhes, que a proposta de quem está na direita ou na extrema-direita, seja ela conservadora ou seja ela liberal, não tem o objetivo de beneficiar todo mundo. Então, de certa forma, ela não é totalmente boa. E a proposta de quem está na esquerda, que supostamente parece querer beneficiar todo mundo, não tem uma ideologia de base boa. Nenhum lado e nenhum outro são totalmente bons. Daí a brincadeira de dizer que ambos são os 2 lados da mesma moeda, ambos são como se fossem os 2 filhos de Francisco. Porque tanto um lado quanto o outro não tem uma sustentação bíblica, uma sustentação que as justifique ideologicamente. Então a gente começa a ver hoje as ideologias de direita e as ideologias de esquerda. Então, do lado direito, surgem então os defensores do capitalismo. Evidentemente que o capitalismo ele é um pouco mais antigo que isso. Alguns historiadores vão propor que o capitalismo vai nascer com o pai de Francisco de Assis, quando ele criou a primeira manufatura de algodão. Outros já vão dizer que é um pouquinho mais recente, um pouquinho depois de Francisco de Assis. E ainda outros vão dizer que o capitalismo, como um sistema de barganha, ele nasce desde a antiguidade, quando o sal, por exemplo, era trocado
por outros alimentos para que existisse preservação dos próprios alimentos. Daí a nossa noção de salário, isto é, a quantidade de sal que era trocada pela preservação de determinado alimento. Independente disso, o capitalismo, então, ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada, nos meios de produção e na sua operação com fins lucrativos. Ok? Vou repetir. É um sistema econômico baseado na propriedade privada, nos meios de produção e na sua operação com fins lucrativos. Tá legal? Então, quando a gente tem, por exemplo, depois da Revolução Francesa, a gente tem nessa virada desse período medieval para o período moderno, que a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem um grupo de artesãos que antes fabricava por encomenda e agora a indústria substituiu o trabalho desses artesãos por uma quantidade maior do mesmo produto. E aí, onde é que está o princípio do ganho, então? O princípio do ganho está justamente no estoque. Porque a hora que ninguém mais tem, como você tem estocado, você pode vender pelo preço que você quiser. Então, essa noção, então, de capitalismo é mais agressiva, digamos assim, e abraçada pelos Estados nacionais, isso provoca uma mudança radical na forma de economia, de funcionamento econômico do mundo do século XIX em diante, vamos dizer assim. Na verdade, talvez um pouquinho antes, século XVIII, século XIX em diante. E como esse sistema, então, como uma derivação da proposta política, né? Porque quando se fala em política institucional, e se fala, então, de reger o Estado, naturalmente, o Estado agora também precisa apresentar uma proposta que dê equilíbrio para a economia. Então, alguns vão defender, por exemplo, a necessidade de um Estado mínimo, que seria a mínima intervenção possível em um mercado livre. E outros vão defender a necessidade de uma intervenção do Estado, porque sabem que só o livre mercado não vai dar conta de contrabalancear e equilibrar os preços para que todo mundo compre de uma forma justa. A partir disso, então, o desdobramento político do lado direito na economia vai fazer a defesa do capitalismo. Então, se antes, como alguém que fazia parte da nobreza, ou do clero, ou da burguesia, você conseguia a propriedade privada, isto é, você conseguia comprar algo, adquirir um patrimônio, e aquele patrimônio passava a ser seu, quem faz a defesa do capitalismo também está fazendo a defesa da propriedade privada. Ok? E aí, por propriedade privada, a gente está falando do fruto do trabalho de um indivíduo que, teoricamente, honestamente, comercializou, negociou, produziu, vendeu, juntou dinheiro, adquiriu, e aquele produto, então, aquele patrimônio passa a ser seu. Então, até isso muda muito, porque quando você está vivendo lá no período medieval, você não tem muita noção de propriedade privada. Por quê? Porque você vive num ambiente de feudo. Então, o que é o feudo? O feudo é uma forma de fugir dos problemas que estavam acontecendo no Império Romano, logo no início, lá no século XI, século XII. Quando você tem, então, os bárbaros invadindo o Império, o lado ocidental do Império caindo. Então, o que é o feudalismo? O que é o feudo? O feudo é uma terra. Quem tem mais dinheiro compra aquela terra e as demais pessoas que trabalham naquela terra são funcionários do dono do feudo. Então, você não tem essa noção de propriedade privada, porque você troca a sua força de trabalho por um pedaço de terra que você vai cultivar para criar sua família e é o lugar que você vai morar. Você não tem esse recurso de ir lá e comprar a terra. Então, você tem a igreja, que se torna a maior senhora feudal do planeta naquela ocasião, e você tem, então, os senhores feudais. Então, essa noção de propriedade privada muda tudo radicalmente. Porque agora, se antes eu estava num feudo onde não havia uma delimitação específica para eu construir minha casa ou para eu criar meus animais,
Agora não, agora eu tenho uma propriedade que é minha, ninguém pode entrar, ninguém pode invadir. Ninguém pode entrar, ninguém pode mexer naquela parte ali de terra ou naquela propriedade que fui eu que adquiri. Então essa noção muda radicalmente a ideia de distribuição de renda, de distribuição de patrimônio, de distribuição que as pessoas passam a ter a partir de então. E aí, o capitalismo também se baseia nos meios de produção e a sua operação com fins lucrativos. Então é como se fosse aquela coisa assim: o que justifica eu poder ter uma propriedade privada? Eu trabalhei para isso. Ou eu vendi a minha força, ou eu criei meios de produção, paguei pessoas que pudessem vender a sua força de trabalho para mim, elas produziram, eu vendi. Então o valor está no trabalho e o valor está na ascensão individual. Alguém pode nascer pobre ou pode nascer na linha da miséria e por meio dos estudos, por meio do trabalho, por meio do esforço próprio, ele sai dessa condição de miserabilidade e ele muda de casta social, ele muda de classe social. Então o capitalismo é visto por muitos como uma chance de ascensão e de melhora. A principal classe que se favorece com isso é a classe burguesa, é a classe dos comerciantes. E aí, nós temos na sua contrapartida, no século XVIII, a partir do Conde de Saint-Simon, que está estudando o início do desenvolvimento da sociologia, uma proposta, então, que é o socialismo. O que é o socialismo? Ele é um conjunto de teorias. Por que se fala de um conjunto de teorias? Porque nós temos uma noção, às vezes, equivocada ou limitada de socialismo. A gente entende, dá uma definição pronta de socialismo, e às vezes essa definição que a gente dá, ela é uma dentre algumas que existem. Então, o socialismo, de fato, é um conjunto de teorias de organização econômica cujo objetivo é administrar a propriedade pública e os meios de produção e distribuição de bens de modo igualitário para todos. Nesse caso, a proposta do socialismo é a abolição da propriedade privada. Tudo é de todos. Tudo é de todos. Isso é o que há em comum nas teorias socialistas. Agora, nós temos o socialismo estatal e nós temos o socialismo, não é utópico, não. Eu vou me lembrar do nome aqui. Mais para frente a gente vai vendo aqui os desdobramentos. Então a gente tem basicamente duas grandes linhas para o socialismo. Tem esse, sim, lembrei, o socialismo estatal e o socialismo libertário. O socialismo estatal é aquele que nós estamos mais acostumados a definir, que seria a ideia de um Estado totalitário que dá conta de administrar e prover todos os recursos sociais que nós necessitamos. Como, por exemplo, ficaria por conta do Estado a educação, a saúde, a segurança pública, a própria religião, tudo ficaria debaixo do Estado. E o Estado proveria em porções iguais para todas as pessoas, todas essas necessidades sociais. Então, nós estamos acostumados em definir socialismo a partir dessa noção de socialismo estatal. Mas existe também o socialismo libertário, que é uma espécie de, uma proposta de anarquia social. Ou seja, vamos construir empresas, vamos promover um livre mercado,
Só que ao invés desse mercado ficar na mão dos empresários, esse mercado deve ficar nas mãos dos trabalhadores. Porque quando esse mercado estiver nas mãos dos trabalhadores, promovendo então as demandas, promovendo então os consumos e esse tipo de coisa, não vai haver a necessidade do mercado e todos terão iguais oportunidades. Essa é a proposta do socialismo libertário. Então vamos para os desdobramentos do capitalismo. O primeiro desdobramento que nós tivemos então entre os partidos de direita foi o chamado liberalismo político e econômico. O liberalismo político e econômico é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, no consentimento dos governados e na igualdade diante da lei. Ele defende que haja um governo limitado, direitos individuais, civis e humanos, democracia, livre mercado, liberdade de expressão, incluindo a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. Então, a primeira manifestação que houve na virada do século XIX para o início do século XX, por parte dos partidos de direita, seria esse liberalismo econômico e esse liberalismo político. Basicamente, então, hoje o que as pessoas tentam retomar dentro dessa ideia de liberalismo é, de novo, a ascensão do indivíduo. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar o seguinte: hoje existe a teoria do Estado mínimo. O que é a teoria do Estado mínimo? Com base em Romanos, capítulo 13, o Estado serviria única e exclusivamente para punir aqueles que cometem crimes e para honrar aqueles que são obedientes à lei. Ponto. Educação não deveria vir do Estado. A regulamentação da economia não deveria vir do Estado, a saúde não deveria vir do Estado, nenhum outro benefício social deveria vir do Estado. Essa é uma proposta que surge lá atrás com esse liberalismo. Por isso que eles vão defender o governo limitado, ou seja, apenas a segurança pública, direitos individuais, civis e humanos, democracia, livre mercado. O livre mercado seria uma intervenção mínima possível do mercado nas leis que regulamentam a questão dos lucros, dos juros e esse tipo de coisa. E a liberdade de expressão, envolvendo a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. Um outro desdobramento dentro dos partidos de direita, porque não houve consenso, seria então o chamado conservadorismo. Esses dias vezes eu estava assistindo o programa Roda Viva, e aí eu estava assistindo a entrevista de um ex-ministro, ele foi ministro no período em que o PT governou, e aí ele estava dizendo o seguinte, que ele agora aos 80 anos, depois de aposentado, ele voltou à ativa para criar um movimento popular contra o conservadorismo do atual governo. Contra o conservadorismo do atual governo. O que o pessoal do conservadorismo propõe? A manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Então, defende a religião predominante, os direitos de propriedade, a hierarquia social e o sistema de governo que favoreça a manutenção do poder. Lá atrás, esse povo veio, esse grupo de pessoas, eles vieram de uma situação em que eles eram abastados. Eles eram mantidos pelo terceiro Estado, lá na Revolução Francesa, e eles faziam parte ou do clero ou da nobreza. Se eles faziam parte ou do clero ou da nobreza, então eles não tinham que trabalhar. Eles apenas viviam dos impostos que eram pagos. Então, o conservadorismo originalmente tem a ver com a ideia de vamos manter as instituições como elas eram antes, na época em que nós nos dávamos bem. O conservadorismo brasileiro hoje já é uma mescla. Por quê? Ele vai defender a família tradicional, ele vai defender a segurança pública,
ele vai defender mais autonomia para a Polícia Federal, para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Então, supostamente, esse conservadorismo vai bem. Mas, ao mesmo tempo, esse conservadorismo também prioriza as hierarquias sociais. Como, por exemplo, a ideia de voltar a dar para o empresário espaço para que ele faça um investimento. Ora, o que tem sido essa discussão na Amazônia? Essa discussão de queimada na Amazônia não é porque é só uma implicância com o governo do Bolsonaro. É porque o Bolsonaro está abrindo para a classe elitizada continuar investindo. Porque ele é um liberal de extrema direita. Só que a gente acaba tendo um problema com isso. Que problema? Se todo mundo fosse de fato bonzinho, se toda a classe empresária fosse de fato boazinha, e eu não estou dizendo que não hajam empresários honestos, trabalhadores, não estou falando disso não, mas eu estou falando daqueles que, de algum modo, se beneficiam dessa ideologia de extrema-direita para continuar promovendo a manutenção do poder e da elite social. Eles não estão interessados em tirar a classe mais pobre da pobreza. Eles estão interessados em continuar enriquecendo. Esse é um dos problemas da extrema-direita. Porque se antes nós tínhamos um governo de esquerda que priorizava supostamente as necessidades do povo, o que é o governo de direita? Lembre-se, a prioridade está na propriedade privada e na ascensão do indivíduo. Então, esse governo atual não prioriza a coletividade. Ele prioriza meios de que o brasileiro, individualmente, dê conta de ascender socialmente. Dê conta de trabalhar e de ascender socialmente. E o neoliberalismo? O neoliberalismo ele esteve presente principalmente nos anos 90 com o Fernando Henrique Cardoso. Ele é um termo empregado a partir do final da década de 80 e ele defende então uma liberação econômica extensa, uma desregulamentação, livre comércio, corte de despesas governamentais e fortalecimento do setor privado na economia. Então, nós experimentamos isso nos anos 90. Empresas que pertenciam ao Estado, como, por exemplo, a Uzi Minas, lá em Ipatinga, no ano que meu pai aposentou, no ano seguinte ela deixou de ser estatal e foi privatizada. Outras empresas, como a Companhia Siderúrgica Tubarão, que hoje nem existe mais, hoje é a Celor, foi comprada pela ArcelorMittal, ela também foi privatizada. Por que o pessoal fala em privatização dos Correios? Por que o pessoal fala em privatização de uma parte da Petrobras? É isso mesmo. Petrobras. Por causa dessa proposta aqui, em que eu tenho um Estado mínimo que intervém o mínimo possível na economia, porque eu, como neoliberal, acredito que o que vai salvar o país é a classe empresarial e a economia do país. Eu posso até ter outras ênfases, como a educação, como a moralidade, mas a minha principal ênfase como neoliberal é econômica. A minha principal ênfase como neoliberal é uma ascensão, é um crescimento econômico no país através de privatização. Porque, supostamente, com privatização, eu não tenho corrupção, teoricamente. E por que eu não tenho corrupção? Porque, enquanto é estatal, não tem ninguém para poder fiscalizar o dinheiro que entra e que é investido ali naquela empresa para que ela produza bens e serviços. Agora, quando ela é privatizada, quando ela pertence à propriedade privada, então o dono dela ou os donos delas, são os acionistas, têm que prestar contas através de pagamento de impostos e através de relatórios para saber se a empresa está sendo usada como meio de desvio de verba ou não.
Então, nós experimentamos um pouco de liberalismo quando o protestantismo chegou aqui na virada do século XIX para o século XX. Haviam dois grandes grupos, o grupo dos protestantes e o grupo dos pentecostais clássicos. Desculpa, gente. Os protestantes, divididos entre protestantes evangélicos e protestantes não evangélicos, eles discutiam, então, um meio de transformar os países da América Latina em países de primeiro mundo. Então, havia um projeto desenvolvimentista entre o grupo dos protestantes. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, então, e a necessidade do uso de um capitalismo mais agressivo, esse projeto foi abandonado. Mas, num primeiro momento, os protestantes que vieram para cá, eles vieram implantando, ao lado de cada igreja tinha uma escola, um hospital e um projeto de desenvolvimento civilizatório, a partir das suas noções de liberalismo. Quando foi um pouco mais tarde, nós experimentamos o neoliberalismo nos anos 90, com a privatização das empresas. E aí, quando foi a partir dos anos 2000, 2002 em diante, que foi quando o PT ganhou pela primeira vez, nós tivemos uma inversão radical de neoliberalismo para socialismo dentro do Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre o desdobramento do socialismo. Quando eu terminar, aí eu te passo. Então, dentre os desdobramentos do socialismo, a ala de esquerda, nós temos o socialismo estatal, como eu disse, baseia seus meios de produção e controle no Estado. Esse é o socialismo clássico, é aquele que todo mundo, quando vai definir, fala disso. O que é socialismo? Socialismo é quando o Estado é totalitário e domina tudo. Trocando em miúdos, usando uma linguagem popular. Essa é a fala das pessoas que vão falar sobre socialismo estatal. Aí a gente tem o socialismo libertário. Ele defende uma anarquia social. Os meios de produção devem estar nas mãos dos próprios trabalhadores. Como eu disse, se os meios de produção caírem nas mãos dos próprios trabalhadores, eu não tenho necessidade de Estado. O próprio trabalhador cria o consumo, o próprio trabalhador cria a demanda, o próprio trabalhador estabelece como deve se dar esse meio de produção. E aí, dentro de uma análise científica do socialismo, vai nascer, então, o marxismo. Então, o que é o marxismo? Ele é um método de análise socioeconômica. Okay? Tem gente que confunde marxismo com socialismo. Socialismo é o sistema econômico. Marxismo é o método de análise desse sistema, porque é a ferramenta que analisa esse sistema. Então, o marxismo é um método de análise socioeconômica, se baseia nas relações de classe, no conflito social e na interpretação materialista do desenvolvimento histórico. Quando a gente fala de uma interpretação materialista, é porque para Marx Deus não existia. Então, o que sempre existiu? O que sempre regeu a humanidade? A história. E é chamado, então, de uma interpretação materialista justamente porque Deus não existe. Então, para Marx, ao longo da história, sempre existiram lutas de classes. Mesmo que isso não tivesse tão aberto, mesmo que esse talvez não fosse o nome, mas sempre tinha um grupo mais elitizado e um grupo oprimido. O grupo oprimido lutava, em algum momento ele vencia e ele é que virava o grupo elitizado. Lá na frente, esse ex-grupo elitizado, os seus descendentes lutavam para novamente retornar ao poder. Então, nesse caso, para Marx, sempre houve esse combate, essa luta de classes, ok? E se sempre houve essa luta de classes, para que todo o socialismo pudesse ser implantado em todo o mundo, seria então necessário a existência de uma nova luta de classes.
Dessa vez, o proletariado, isto é, o grupo de trabalhadores, deveria se rebelar contra os empresários, contra a burguesia, tomar o poder e, com isso, então, distribuir os bens igualmente para todos. Basicamente, seria isso. E aí, para Marx, o desdobramento final, o resultado final do uso do socialismo seria o comunismo. Então, existe diferença entre socialismo e comunismo. O que é o socialismo? Como nós já vimos, é um sistema econômico específico em que ou eu vou acreditar que o Estado é totalitário e vai distribuir tudo igualmente, ou os meios de produção vão cair na mão do trabalhador que vai distribuir tudo igualmente. Para Marx, o comunismo, então, é uma ideologia política defensora de um sistema social apátrido, isto é, que não tem pátria, igualitário e sem classes, baseada na propriedade comum dos meios de produção. Ou seja, o que seria o reino de Deus na Terra para o Marx, que vem de influência judaica? O comunismo. O comunismo é a proposta do reino de Deus na Terra sem Deus. Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma distribuição de renda, os meios de produção são iguais e não existe nacionalidade. Em todo o planeta, todas as pessoas são consideradas iguais. Essa, inclusive, é uma das críticas que alguns teólogos fazem, né? Que o comunismo é o reino de Deus na Terra, só que sem Deus. E aí, para o futuro, o Marx não viu isso, ele morreu, mas algum tempo depois surge um sujeito chamado Antônio Gramsci, que vai dar origem, então, à proposta de uma espécie de socialismo científico, que é uma análise, então, que ele vai fazer, mostrando o seguinte, que se existe uma resistência por parte das pessoas de implantação do domínio do Estado, então a melhor coisa a fazer não é lutar, a melhor coisa a fazer não é impor o socialismo à força, a melhor coisa a fazer é quais são as bases ideológicas que sustentam os valores dessa pessoa que está rejeitando o socialismo. Em geral, as bases ideológicas são o Estado, o clero e a família. São pessoas influenciadas pelo cristianismo, são pessoas que entendem o valor e o poder do Estado como aquele que dá a manutenção na segurança, e são pessoas que vão entender que suas famílias colaboram não só para a sua formação de identidade social, mas para que elas se afirmem e encontrem apoio nos seus valores, naquilo que elas afirmam. Então, o que o Gramsci faz? Gente, para de atacar, para de guerrear, para de brigar. Ataquem as bases, ataquem a família, ataquem a igreja, ataquem o Estado. Se você atacar a família, se você atacar a igreja e se você atacar o Estado, com uma geração você derruba tudo. Foi o que aconteceu. 2002 para cá, já que nós estamos falando da influência do marxismo no Brasil, na verdade, já nos anos 80, os pedagogos já usavam as ideologias de Antônio Gramsci na pedagogia, na educação e na produção de conhecimento acadêmico. Então, isso já abriu uma porta. Quando o PT ganhou, foi fácil. A desconstrução da família por meio da ideologia de gênero. A desconstrução da igreja por meio de dizer que o cristianismo é exclusivista e é preconceituoso contra as classes menos favorecidas, que nesse caso quem seriam? As mulheres, pelo feminismo, os negros, isso é, os afrodescendentes, e a igreja era homofóbica, a religião é homofóbica, porque está indo contra os homossexuais, e Deus é amor. Bastou uma geração. Quem nasceu em 2001, por aí, hoje tem aí 18, 19 anos, 20 anos, já não consegue enxergar mais os valores da família que nós enxergamos.
porque ele cresceu numa escola que propôs a destruição desses 3 princípios. Por que o Estado queria dar a tal do kit gay, ou a cartilha gay? Por que o pessoal continua insistindo em que tem que ter livros que ensinam sobre sexualidade para criança de 10, 11, 12 anos de idade? Por que o prefeito do Rio de Janeiro mandou confiscar os livros, aí chegou um homossexual lá endinheirado, comprou todos os livros e redistribuiu os livros? Porque na condição de cidadão ele não poderia ser impedido de distribuir os livros. Agora, para quem teve acesso aos conteúdos, como eu, por exemplo, lá tem cenas obscenas, desenhos obscenos, ensinando sobre relacionamentos sexuais entre crianças e animais, entre seres humanos, entre adultos e crianças. Tudo isso é ensinado, tudo isso é influência do marxismo. Não exatamente do marxismo tradicional, analítico, de Marx, mas o marxismo, o socialismo científico de Antônio Gramsci, conhecido popularmente ainda entre nós também como marxismo. Então, antes da gente fazer a análise de como que o marxismo chega no Brasil e as suas áreas de alcance, eu vou te passar o microfone para a pergunta e depois a gente dá prosseguimento. Acho que o favorecimento da classe empresarial não é excludente do enriquecimento das castas menos privilegiadas. O que acontece é que, geralmente, o modo de liberalismo que se faz é um favorecimento da classe empresarial já estabelecida. Então, o que acontece? Você cria uma privatização que mantém certo controle do Estado, em forma de regulação de imposto, que vai preservar a existência só das empresas que já estão no poder. Desse modo, impede que as castas menores se enriqueçam também. De fato, ontem eu estava assistindo um programa chamado Opinião Nacional, na Rede Cultura, e aí eu achei bem interessante porque foram 2 advogados, um que trabalha dando orientação para empresas, e o outro é um advogado que já se aposentou, que trabalhou na investigação da Lava Jato. Aí foi feita uma pergunta para eles assim: será que as empresas não deveriam ter sido preservadas? O nome das empresas? Aí o advogado que trabalhou na Lava Jato falou assim: não, olha, a nossa Constituição, ela prevê punição para quem comete crime. Então, a pessoa que cometeu o crime, se ele é o dono de empresa, a empresa dele não tem que ser poupada porque ele cometeu o crime. Muito pelo contrário, se ele usou a empresa dele como meio de corrupção e de cometimento de crime, é evidente que ele tem que ser exposto. Aí a repórter fez essa pergunta que eu estou lembrando agora, eu me lembrei a partir da sua observação. Mas a renda dessas empresas de 2016 a 2018 caíram em cerca de 80% e muitos empregos foram perdidos. Será que não existiria um outro meio de punir? Aí o outro advogado falou assim: olha, é verdade que, infelizmente, diante dessa situação de injustiça, o que o empresário faz? Se ele vê que ele está perdendo dinheiro, ele manda pessoas embora para a preservação da empresa dele. Mas, em nome da geração de empregos e da manutenção da produção, o grande erro do empresário é quando ele usa o dinheiro de corrupção para investir dentro da própria empresa para a geração de empregos e para a manutenção da produção ou do serviço que ele presta
para o lucro posterior dele. Então, o que eles quiseram dizer com isso? E a partir da observação que você fez. Quando eu tenho uma estrutura que via de arrecadação de impostos, eu estou privilegiando uma classe que já cresce naturalmente, isso também é um meio de corrupção. Isso também é uma forma de corrupção. Porque num ambiente em que eu me digo de direita e liberal ou neoliberal, eu deveria apresentar oportunidades para todos. E aí aquele que se desenvolver, aquele que apresentar o melhor projeto, leva. Mas nós sabemos muito bem que existem muitas empresas de grande porte no Brasil que elas, inclusive, não pagam impostos. Elas têm acordos com o governo federal para elas não pagarem impostos. Bem como nós sabemos que é o microempresário e o médio empresário que sustentam a economia brasileira. Se é o microempresário e é o médio empresário que sustenta a economia brasileira, por que eles pagam impostos e os grandes empresários, para a manutenção desse enriquecimento, não pagam? Então é evidente que isso não deixa de ser uma forma de corrupção. Então, isso acaba sendo um problema. Me apropriando da observação muito bem feita que você fez. Então, agora vamos para os desdobramentos do marxismo aqui dentro. Da mesma maneira que o Charles Darwin, lá no século XIX, propôs, então, a partir das influências do seu avô, o evolucionismo, e o evolucionismo, então, ele entra no campo da ciência política, dentro da filosofia e outras áreas mais que influenciaram o início do século XX, inclusive a ideologia de Hitler para promover a Guerra Mundial. A análise marxista, ela é muito usada na América Latina, não só para poder fazer uma observação ou uma reflexão ou mesmo uma análise socioeconômica. Ela é usada em diversos outros setores. Muitos outros acadêmicos, muitos outros cientistas passaram a se apropriar do marxismo para poder fazer a leitura da nossa realidade. Então, no campo religioso, por exemplo, nós temos a teologia da libertação, que é uma teologia católica, e temos o movimento de missão na íntegra, que não tem nada a ver com missão integral, e que faz com que o defensor da missão integral sofra preconceito, porque eles ficam achando que a gente que defende é adepto do pessoal do Missão na Íntegra. Deixa eu explicar direitinho para vocês, então. Lá nos anos 1959, nós temos, então, a queda do governante que representava os Estados Unidos em Cuba e a tomada do poder por Fidel Castro com a ajuda de Che Guevara. Então, nós temos um golpe militar, nós temos um golpe, então, estabelecido. E aí, como muitos países se interessavam na América Latina por sair desse domínio econômico dos Estados Unidos, então muitos deles começaram a aderir à proposta do suposto golpe. Então, em 1964, aqui no Brasil, nós tivemos o golpe militar. Até hoje, eu em particular tenho uma certa cisma. Eu não gosto muito de chamar de golpe, porque eu acho que existiram algumas outras razões ideológicas e que quem chama de golpe tem aí uma visão um pouquinho equivocada, mas tudo bem. O fato é que, usando o nome popular, então, o pessoal entrou com o militarismo, então, e a proposta. Nesse meio de tempo, em 1962, 63, em Bogotá, você tem uma reunião de teólogos, dentre eles Gustavo Gutierrez, Clodovis Boff, Leonardo Boff, João Batista Libânio. Todos esses deram início, então, à chamada teologia da libertação. Por quê? Porque no início dos anos 60, um sociólogo chamado
Fernando Henrique Cardoso, o futuro presidente da República nos anos 90, vai criar então uma teoria sociológica chamada teoria da libertação, em que ele propõe, por vias do socialismo, para você ver que contradição, o sujeito propõe o socialismo em 1960, em 1990 o sujeito já é neoliberal, mas tudo bem. Ele propõe então que o pessoal saia debaixo desse domínio econômico dos Estados Unidos. Quando ele faz isso então, a igreja é chamada a dar respostas, e a educação também. Então você tem uma pedagogia da libertação a partir da influência de Paulo Freire, e você tem uma teologia da libertação a partir da influência da Igreja Católica. Então o que a igreja vai fazer? Ela vai se apropriar do marxismo para fazer uma análise sociológica dos pobres. E aí ela vai reler o Êxodo e dizer que a verdadeira salvação não é ir para o céu, e sim sair da condição de pobreza. Então Jesus está preocupado com os pobres, a igreja deve estar preocupada com os pobres, a ênfase está nos pobres. É por isso que lá na frente, nos idos de 1980, a igreja vai apoiar o surgimento do Partido dos Trabalhadores, porque a proposta ideológica para ascensão e melhoria de vida dos pobres é a mesma, tanto do lado da igreja quanto do lado político. E aí nós temos uma missão na íntegra. O que é uma missão na íntegra? É quando eu tenho teólogos protestantes se apropriando também do marxismo para poder fazer uma leitura socioeconômica dos ambientes, para poder responder a essa necessidade do pobre. Só que, gente, biblicamente, eu não leio as condições do ser humano a partir da sua condição socioeconômica. Biblicamente, eu leio a partir do tripé criação, queda e redenção. Qualquer leitura que eu for fazer de qualquer área científica, eu parto do princípio criação, queda e redenção. Eu não parto do princípio da marxista. Então, o marxismo ele é usado na religião com o pessoal do Missão na íntegra e é usado na religião com o pessoal da teologia da libertação. Na educação, a gente tem o Paulo Freire. Quem lê um pouquinho de Paulo Freire sabe que ele não era pedagogo, ele era advogado, ele dava aula de letras. E ele foi profundamente influenciado pelo marxismo. É por isso que ele produz aquele livro Pedagogia do Oprimido e Pedagogia Bancária. De onde ele tira essas noções do oprimido e do bancário? Da noção marxista da luta de classes. Então nós temos milhares de professores adeptos de Paulo Freire, inclusive professor crente, cristão, que dá uma nova guinada, ao invés dele olhar para o conteúdo como algo a ser apropriado pelo aluno, para que ele aprenda e para que aquilo sirva para a construção da cidadania dessa pessoa, o destaque não está mais no conteúdo, o destaque está na capacidade que esse aluno tem de assimilar e de aprender a partir do seu contexto social. Isso parece uma coisa muito inovadora, isso parece uma coisa muito inteligente, muito interessante de ser feita, mas na verdade é marxismo disfarçado de educação. Tanto é que o que você tem nos últimos anos? Professores abertamente de esquerda ensinando ideologia dentro das escolas, nos últimos 20 anos. Ensinando ideologia dentro das escolas nos últimos 20 anos. Ok? E aí, como se já não bastasse a influência na educação, a gente também tem a influência no próprio campo político. Ora, o que são os partidos de esquerda? São aqueles que se apropriam das noções filosóficas de Antônio Gramsci para poder atacar a família, a religião e a própria noção de Estado. Então, por que no início pareceu tudo muito interessante? Porque eu tenho Bolsa Família, eu tenho Bolsa Gás, eu tenho Bolsa Escola, eu tenho Bolsa não sei o quê, eu tenho Bolsa para tudo. Eu mesmo só não ganhei Bolsa Rim,
porque não existia. Porque se existisse, provavelmente eu ganharia essa bolsa para ir fazer a minha hemodiálise. Então, o que foram a proposta dessas bolsas? A ideia de que o Estado, eu como representante do Estado, posso, e na condição de Estado, tirar o povo da pobreza. Então, quando eu congelo alguns preços, quando eu não permito que a conta de luz suba, quando eu aumento salários de forma exponencial, todo ano tem aumento de salário, quando eu facilito a faculdade para todo mundo, a universidade para todo mundo, o que eu estou fazendo? Um programa em que eu estou beneficiando a coletividade. Mas qual é o preço a ser pago depois por isso? É muito simples. Eu posso atacar a família, posso atacar a igreja e você não pode falar nada. E por que você não pode falar nada? Porque eu tirei você da pobreza. Eu tirei você do estado em que você estava. Cai naquela situação daquele exemplo que eu dei para vocês da quinta passada. Cristãos e outras pessoas dizendo, se o Lula voltasse a se candidatar, eu votaria nele. Por quê? Por causa daquela noção teleológica. Porque naquela época eu consegui comprar meu carro, eu consegui comprar minha casa, eu tinha um salário melhor, eu tinha isso, tinha aquilo outro. Mas espera um pouquinho, e os valores? E os valores da família? E os valores da igreja? Para as cucuís com valor de família e de igreja. Família nunca me deu nada, igreja menos ainda. Eu não tenho que me preocupar com valor de família e valor de Estado. Eu tenho que olhar para mim, para o meu umbigo. E aí, em razão disso, a gente tem essas influências na escola. Gente, isso é tão sério, mas tão sério. Vocês já perceberam, fazendo uma crítica aqui um pouco mais contundente, que o marxismo chegou a entrar dentro da própria igreja? Tem igreja que perdeu completamente a noção de que a sua função número 1 é o evangelismo. Tem igreja que adotou como função número 1 a ação social. Tem igreja que adotou como ação número 1 a própria distorção da educação. Porque veja bem, se lá na educação a partir de Paulo Freire eu priorizo a experiência do estudante, eu priorizo aquilo que ele foi capaz de assimilar a partir do seu contexto e da sua experiência, quando eu chego numa escola bíblica que eu tenho que ensinar uma verdade doutrinária, eu não posso mais afirmar a verdade doutrinária, eu tenho que sugerir, porque vai ter gente que não vai concordar. Tem gente que não concorda com o que toda a Bíblia diz. Então, uma vez que ele não concorda e não concorda com a verdade doutrinária, quem é o professor? É só um facilitador. De onde surge a ideia de que o professor é um facilitador da mediação socioeconômica? Vygotsky veio da Rússia, um país socialista. De onde vem a ideia de que conhecimento é construído e não revelado? Piaget, francês, cara biólogo, ficava olhando para a lesma e para as filhas dele e criou a teoria da epistemologia genética. De onde que vem a ideia de que eu não posso oprimir o meu aluno, eu tenho que respeitar a liberdade de expressão dele? Paulo Freire, marxismo dentro da educação. Então, quando eu tiver que ensinar a Bíblia dentro da igreja, na escola bíblica, eu não posso mais afirmar, eu tenho que sugerir, porque não é todo mundo que concorda mais. Isso é ridículo. Estão vendo como é que o marxismo influencia em todos os setores? Todas as áreas? Como é que a coisa já está bem impregnada no nosso meio? E para desconstruir isso aí, é mais uma geração agora? Então, por que vocês acham que o Bolsonaro ganhou? O Bolsonaro não ganhou porque ele é crente. O Bolsonaro não ganhou simplesmente porque ele tomou uma facada e aquilo deu popularidade para ele. Ele ganhou porque quem enxergou a tempo que o Brasil estava caindo numa situação de socialismo
e dentro de pouco tempo a liberdade, a expressão e a liberdade religiosa ia cair, e a própria liberdade econômica correu para votar nele, para sair da situação de socialismo. Ou seja, não votou nele porque ele era o melhor candidato, votou porque ele era a única alternativa, e não porque ele era o melhor. Aí agora a gente enfrenta um outro extremo. Por exemplo, a militarização das escolas parece ser uma coisa interessante de ser feita. A Ordem Unida e cantar o hino da bandeira é uma tentativa de promover um repatriotismo nas pessoas. Fazer a Ordem Unida é criticada, mas baile funk não é. Vendo aí? Vamos pensando, vamos pensando. Esse conceito do aluno absorver a coisa limitado pelo contexto social é, na verdade, uma coisa que vai ferir a própria consciência de classe que os marxistas tanto pregam, porque quando ele tem um pressuposto do contexto social, então ele só tem os interesses infundidos nele através de classes subordinadoras, de intelectuais marxistas. Então ele não pode desenvolver o próprio interesse a partir do conhecimento que ele vai absorver de forma concreta. E outra coisa também sobre outro assunto. O negócio da função social do PT, eu esqueci o termo, assistencialismo, acaba tendo algumas consequências negativas, porque ele restringe muita coisa. Por exemplo, a faculdade acaba que várias vagas de emprego ficam dependentes do curso superior. Aí o pobre, ele acaba se ferrando porque ele não tem tempo para acumular tantos currículos, né? Não é uma coisa que se encaixa com o contexto social dele. Ele acaba ganhando esse monte de exigência por causa do assistencialismo. Então tem um efeito muito prejudicial. O que acontece é que, em geral, nós não estamos acostumados a pensar politicamente. Então a gente não enxerga lá na frente uma consequência como essa. Não tinha levantado a mão? Porque acaba que a maioria fica do lado desse governo, desse socialismo maldito. Em geral, educar adolescente é supostamente mais fácil, né? Porque como ele não tem experiência de vida, então ele não tem parâmetro para poder se referenciar. Bom, gente, agora vamos ser um pouquinho mais específicos nessa questão das influências do marxismo no Brasil. Então, a primeira
primeira influência é na própria filosofia, né? O chamado gramscismo. Como eu disse, o Antônio Gramsci foi um italiano, ele foi preso, e aí você descobre a principal proposta dele nos chamados cadernos da prisão. Enquanto ele esteve preso, ele escreveu sobre muita coisa. E toda essa produção dele girou em torno de análises antropológicas, análises filosóficas, análises políticas, e tudo pode ser sintetizado, então, no que a gente chama de hegemonia cultural. Então, o que é essa hegemonia cultural? É a ideia de que, se você tiver um grupo que consegue dominar todos os demais, esse único grupo vai transmitir a sua visão de mundo para os demais. Então, se de repente você vive num ambiente que não é comunista, a visão de mundo do liberalismo, ou do neoliberalismo, ou do conservadorismo, enfim, de dos segmentos de direita, vai predominar sobre as pessoas. A ideia, então, é que o comunismo, ou os adeptos do comunismo, dessem conta de criar uma hegemonia comunista. Uma hegemonia comunista. Vou dar um exemplo para vocês sobre uma situação já de hegemonia. Para algumas pessoas, a moralidade está relacionada diretamente com a racionalidade. Mas, do ponto de vista fenomenológico, isto é, do ponto de vista de como seres humanos funcionam, nós somos muito mais impulsionados por instintos morais e emoções morais do que pela racionalidade. A racionalidade apenas nos ajuda a discernir determinadas situações. Por exemplo, você pega lá, isso aqui que eu estou dando é um exemplo bem extremo, tá, gente? Você pega um sujeito que tem lá uma galinha, aí ele resolveu estuprar a galinha. Isso é certo ou errado? Na nossa concepção, a gente vai dizer que é errado. Algumas pessoas talvez vão falar assim, mas ele não está fazendo mal para ninguém, a não ser para ele mesmo e para a galinha. Então, quando o sujeito vira e fala assim, não, mas ele não está fazendo mal para ninguém, tá bom, não está fazendo, mas é certo ou errado? Ele deve ou não fazer? Não, ele não deve fazer. De onde vem essa nossa noção de que um sujeito não deve estuprar uma galinha? Vem da moralidade colocada por Deus em nós. Vem do nosso instinto moral. Por exemplo, uma pessoa faleceu. Foi um acidente muito feio e tal, aquele negócio todo. Em geral, qual que é a tendência das pessoas? No velório, não exibir o corpo, não exibir o rosto. Fecha-se o caixão. Por quê? Em respeito à memória do falecido. Aí você chega para um ateu e fala assim, pô, peraí, mas se não tem Deus, se não tem Deus, não tem moralidade, se não tem moralidade, não tem memória. Tudo bem, é verdade, morreu, acabou. Não, fecha assim mesmo, fecha assim mesmo. De onde vem essa insistência dele de fechar assim mesmo? Vem desse instinto moral que ele tem, mesmo sendo ateu. Ele não vai dar conta de justificar de onde que vem. Em geral, diariamente, nós agimos muito mais por instinto e emoção moral do que por racionalidade moral. A racionalidade moral vai apenas nos ajudar a dar a resposta final de sim ou não em relação àquilo que nós cremos, ou fazemos, praticamos, participamos, enfim. Mas a moralidade, ela é pré-racional.
Ok? Estão acompanhando o raciocínio? Joia, se a moralidade ela é pré-racional, de onde é que vem, ou de onde é que vinha, quando nós éramos crianças, ou algumas décadas atrás, a ideia de que era errado um casal, quer dizer, uma dupla de homossexuais se beijarem na rua? Vem do nosso instinto moral. Às vezes a pessoa não era cristã, mas ela sabia que não era certo. Às vezes a pessoa não era cristã, e ela não sabia explicar por que era errado, mas ela tinha essa noção de que era errado. O que é hegemonia? De tanto ficar falando, na hora de atacar a nossa sociedade, a nossa cultura, que Deus é amor, que Ele tolera todas as coisas, a abertura de igrejas supostamente evangélicas para homossexuais, e o discurso de pessoas dizendo que a única coisa que Deus não tolera é a própria intolerância. O que aconteceu? Na falta de um referencial bíblico, porque a nossa cultura foi influenciada pelo cristianismo medieval e o cristianismo moderno com as missões, mas ela não foi influenciada pela Bíblia, ela foi influenciada pela pregação e pela conduta de bom testemunho de alguns, mas não pela Bíblia propriamente. Então, no fundo, as pessoas até sabem que é errado, mas a hegemonia cultural faz com que elas pensem o quê? Não, eu vou contra o meu... eu vou contra o meu instinto, eu vou contra a minha natureza e eu vou aceitar isso aqui. Isso é um exemplo de hegemonia que já está impregnada entre nós. Isso é um exemplo de hegemonia que já está impregnada entre nós. Pessoas que não são homossexuais, mas que participam, por exemplo, das passeatas LGBT. Como aquele casal, aqueles pais que tiveram um filho nos Estados Unidos, não revelaram até hoje se é menino ou menina. Puseram o nome da criança de Ariel, porque é um nome que serve tanto para homem quanto para mulher. Para quê? Para que no futuro ele escolha. Se ele quiser ser homem, ele é o Ariel. Se quiser ser mulher, é a Ariel. De onde vem isso? Da hegemonia cultural apregoada por Antônio Gramsci. Isso já está presente aqui. Nós teremos aqui uma conferência em outubro, que é a Conferência da Família. Nós vamos falar aqui do papel do pai, da mãe e do filho à luz da Trindade. Falaremos dos papéis do esposo e da Trindade. Falaremos da ideologia de gênero à luz da Trindade. E falaremos do conceito de masculinidade e feminilidade à luz da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina em relação a isso. Nós vamos ver, queridos, que nós padecemos hoje do que nós chamamos de revolução afetiva. Não é à toa que muitos homens já não sabem mais se proceder como homens, e muitas mulheres estão assumindo o lugar dos homens, e muitas mulheres estão se tornando feministas, inclusive dentro da igreja, a ponto de se dizerem feministas cristãs. Por quê? Por causa da hegemonia apregoada a partir de Antônio Gramsci. Ele não é o único responsável, mas note que a proposta política da esquerda não tem tanto por objetivo a família, a religião e o Estado. São apenas meios para que se conquiste o poder para um Estado totalitário. Então quem está na esquerda não está preocupado com a família. Quem está na esquerda não está preocupado com a religião, porque ideologicamente ele é contra a família ou a religião. É só porque é o meio que ele descobriu de ascender ao poder. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cristianismo e política, porque daqui a pouquinho a gente tem que encerrar. Então qual que é a contribuição cristã
que nós podemos dar, que a igreja pode dar, diante das atuais influências do marxismo no Brasil e no entendimento do desenvolvimento da política moderna, com essa questão de partidos de direita ou de esquerda. Primeira coisa que nós devemos saber, para Lutero, o Estado é a mão esquerda de Deus. O que significa isso para mim, cristão hoje do século XXI, protestante, evangélico, agora puxando a sardinha, batista? O que significa para mim? Dizer que o Estado é a mão esquerda de Deus é dizer o seguinte: nós não devemos ser contra o Estado naquilo em que ele não fere a Bíblia. Naquilo em que o Estado fere a Bíblia, aí nós seremos contra, nós seremos contrários. Agora, naquilo em que o Estado não fere, nós não devemos ser contra. Por quê? Porque quando Lutero dizia que o Estado é a mão esquerda de Deus, ele está dizendo que o Estado é uma instituição historicamente necessária. Então, atenção para você que de repente está pensando em ser um socialista libertário, não se esqueça, o Estado não foi criado por você, o Estado foi originalmente idealizado pelo próprio Deus. Ele é necessário, é ele que cumpre a função de punir o transgressor e de prover a segurança para aquele que anda segundo as leis. Essa é a primeira posição que nós precisamos ter em relação ao Estado. O Estado não é do diabo, não é do Satanás, não é uma coisa com a qual nós não devamos nos envolver. Devemos sim nos envolver dentro das limitações. Se você for se envolver com a política institucional, fosse candidatar, procure saber o que você tem que fazer, o que seu cargo público faz. Agora, se não, você cristão, por meio do voto, procure saber aquele representante ali que vai estar no Estado, de fato ele vai dar conta de fazer tudo aquilo que ele está propondo, porque o Estado é a mão esquerda de Deus. É o que eu estou dizendo aqui. O primeiro pressuposto a ser assumido: se o Estado é a mão esquerda de Deus, era a metáfora usada por Lutero, então eu não devo ver o Estado como uma coisa ruim. É a primeira coisa. Segundo, para Calvino, as questões políticas são algo tão espirituais e vitais à vida do homem em sociedade quanto as questões da igreja. Olha que interessante. Para Calvino, as questões políticas são tão espirituais e vitais para o homem em sociedade quanto as questões da igreja. Então, na hora de falar sobre a doutrina da vocação em Lutero e em Calvino, a gente aprende o seguinte: uma dona de casa varrendo, um sapateiro fazendo o melhor sapato e um político institucional envolvido com as questões do Estado são tão espirituais quanto um pastor celebrando um culto domingo à noite. A questão é como é que a gente vai lidar com isso. Porque quando a gente fala sobre ser espiritual, é no sentido de que cada um está ocupando a função correspondente àquilo que Deus designou para que ele fizesse naquele momento. Então, se o pastor tem a preocupação de não ser corrupto no culto, o cristão precisa ter a preocupação de não ser corrupto no envolvimento com a política. A questão é que a gente já vai para a política com medo de se corromper. A gente já vai para a política institucional entendendo que ela é a personificação da corrupção, e não é isso. Tanto é que, historicamente, por que nós temos alguns países de primeiro mundo e outros em desenvolvimento? Alguns que são países de primeiro mundo aderiram à proposta da reforma protestante. Por que foi possível para eles e para nós não? Eu não acredito que teria sido possível para eles e para nós não, porque nós já nascemos numa condição determinista de que a nossa política institucional é 100% corrupta. Para os neocalvinistas,
O Estado é ideologicamente uma religião institucionalizada que pode ser usada para o bem ou para o mal. Do ponto de vista teológico e filosófico, todo ser humano tem a necessidade de crer em algo que vai além de si mesmo. Então, tudo aquilo que o ser humano faz no seu dia a dia, ele faz possuindo um senso religioso. Então, toda organização institucional, toda cerimônia que existe nessa organização institucional, todas as preocupações de trabalho que existem nessa organização institucional, são fundamentalmente religiosas, do ponto de vista neocalvinista, do ponto de vista teológico. Então, se o Estado ele é a mão esquerda de Deus, dizer que o Estado é uma religião tanto quanto a igreja, significa dizer que eu devo levar a sério as minhas funções dentro do Estado como político ou como cidadão politizado que sou, tanto quanto as responsabilidades que eu levo em relação à minha igreja local. É isso que quer dizer. Não quer dizer que eu tenho uma religião paralela que concorre com o cristianismo, mas sim o entendimento de que a dedicação que eu tenho em relação à igreja local, a dedicação que eu tenho em relação às atividades que eu desenvolvo numa comunidade eclesiástica, eu devo ter esse mesmo tipo de temor e dedicação quando o assunto é Estado. Porque se dentro de uma igreja eu já estou lidando com vidas, imagina dentro do Estado. Eu estou lidando com cristãos e não cristãos dentro do Estado, tendo que promover o bem-estar comum. Para a Bíblia, o Estado tem uma função: louvar o homem de bem e punir o transgressor. Diante disso, então, fica aquela pergunta: ser de direita ou ser de esquerda? Eu estava assistindo um teólogo, não vou me lembrar quem agora, infelizmente. Infelizmente, eu realmente não vou me lembrar. Não sei se é o Guilherme de Carvalho, o Rodolfo Amorim, um desses camaradas aí. Eles estavam comentando o seguinte: quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas necessitadas. Por exemplo, quando eu olho para o livro de Levítico, eu tenho um ensinamento lá de que quando chegar no ano da colheita, quando as pessoas estiverem fazendo a colheita, parte dessa comida vai cair. Elas não deveriam pegar essa comida, porque essa comida se destinaria aos mais pobres. Quando eu leio o livro de Êxodo, Levítico e Número, eu percebo que lá em Levítico, Deus desce com o povo do Egito, fica um ano com eles ali naquela região do Sinai. O que ele está fazendo durante esse um ano? Ele está institucionalizando a religião em Levítico, ele está institucionalizando o Estado, o embrião estadual, o embrião do Estado, melhor dizendo, estatal, quando ele define as funções e as prerrogativas de cada uma das tribos, lá no livro de Números. Então, Deus é um Deus tanto da religião institucional, quanto é o Deus do Estado. Uma vez que eu entendo que Deus é o Deus de todas as coisas criadas, incluindo o próprio Estado, então agora a minha visão muda. Não é correto que eu seja de esquerda, porque a base ideológica da esquerda é antibíblica. A base ideológica da esquerda é idólatra, porque coloca o Estado como totalitário, ou ela é anárquica, porque ela dilui o Estado e entrega tudo na mão dos trabalhadores, sendo que o Estado vem de Deus, como o próprio Lutero colocou. Então, ser de esquerda, um cristão de esquerda, não é bíblico por causa disso. Mas a contrapartida, que é ser de direita, também não é certo. Por isso que eu disse que são os dois filhos de Francisco. Por quê? Porque se não existisse pecado em nós, nós seríamos incentivados ao desenvolvimento individual e ao trabalho e à geração de renda e de emprego, favorecendo pessoas mais pobres ou pessoas que necessitam. O que nós temos hoje? Quando você pega, por exemplo, principalmente a ideia do Brasil saindo da indústria 2.0 e passando para 4.0. Pessoas ficando desempregadas
e o empresário tendo a preocupação da manutenção apenas da empresa. Então, quando você tem essa preocupação com o desenvolvimento individual, única e exclusivamente o desenvolvimento individual, você não se preocupa com aquele que é necessitado, sendo que a Bíblia te ensina a se preocupar com aquele que é o necessitado. No Antigo Testamento, nós tínhamos basicamente 3 dízimos. O dízimo que era dado uma vez ao ano para os sacerdotes, que era o dízimo da colheita, um dízimo que você tirava para você gastar com você, para a sua recreatividade, e um dízimo que era dado a cada 3 anos para os pobres, aqueles que não tinham a condição que você tinha. Então não é certo ser de esquerda, porque ou eu vou me tornar um idólatra em relação ao Estado, ou eu vou me tornar um anárquico em relação ao Estado. E o Estado vem de Deus. E não é certo eu me tornar alguém de direita, porque eu vou priorizar as minhas necessidades como indivíduo, a minha ascensão. O pecado que está em mim vai fazer com que eu seja egoísta e eu não vou olhar para a necessidade do outro. Afinal de contas, qual deve ser a posição do cristão, então? Deve ser a posição bíblica, teocêntrica, teonômica, aquela em que Deus rege as leis e aquela em que, no momento de se preocupar com o pobre, ele vai atender a necessidade do pobre, mas também no momento de estimular e incentivar o desenvolvimento individual da pessoa, ele vai fazer do mesmo jeito, mesmo que essa pessoa não seja ele mesmo. Então é um problema ser de extrema direita e um problema ser de extrema esquerda. Não existe uma base bíblica que justifique participar de uma delas. A base bíblica é participar da necessidade, do socorro e da necessidade daquele que precisa. Para isso você não precisa ser de esquerda, você pode continuar ajudando. E participar do seu próprio desenvolvimento individual ou do desenvolvimento individual do outro. E para isso você não precisa ser de direita, você só precisa ser bíblico. Essa é a resposta que a igreja precisa dar. Será que se a igreja pensasse dessa forma, agora eu vou provocar para a gente encerrar, o Bolsonaro tinha ganhado? Pastor, então não vou passar para o senhor aqui, o pastor tem umas orientações finais para nos dar aqui, e desde já eu quero agradecer vocês pelo estudo, espero que eu tenha mais facilitado do que complicado. Meus irmãos, boa noite, graça e paz seja convosco. Espero que, como o pastor Leonardo disse, possa ter elucidado muitas dúvidas aí que nós temos com relação ao desenvolvimento político que nós temos nos nossos dias, né? Isso através da história. Bom, na verdade o que eu gostaria de falar é a respeito das próximas quintas-feiras. As 4 próximas quintas-feiras nós teremos palestras específicas aqui na igreja para pessoas que têm filhos adolescentes, que trabalham com adolescentes, professores, né? Seja de qualquer área que se interesse no assunto. Serão 4 palestrantes específicos entre psicólogos, pastores, pais de família com experiência, obviamente, na prática de criação de filhos, quanto no conhecimento bíblico para poder fazer isso. Obviamente é gratuito, podem ficar tranquilos, tá? Só estou orientando. Está sendo promovido pelo nosso setor que trabalha com adolescentes, pela direção dos adolescentes, e você está convidado a participar conosco. Então nós estamos abrindo um parêntese no nosso estudo bíblico. O pastor Leonardo está encaixado no tema a história, a igreja através dos séculos, né? O cristianismo, na verdade, através dos séculos. A partir da próxima quinta, então, nós já trabalharemos esses temas. Creio que a partir de amanhã nas redes sociais já vai estar o tema específico de cada quinta-feira. Cada quinta desse mês agora de outubro vai ser um tema específico voltado para as pessoas que trabalham ou são pais de adolescentes. O pastor Leonardo comentou também, no final do mês, no último final de semana, isso vai ser no dia 26, na verdade no dia 25 e 26 e 27 de outubro, nós teremos a nossa conferência, é a nossa segunda conferência de ética cristã. O ano passado nós trabalhamos temas como a política, entre outros temas dentro dessa área também. Esse ano nós vamos trabalhar o tema família. A família
à luz da Santíssima Trindade. O pastor já deu uma prévia aqui daquilo que vai ser o nosso trabalho, o nosso tema, e funciona da seguinte forma: na sexta-feira nós teremos um culto, na sexta-feira dia 25, um clamor pela família, de um modo geral, com louvor, palavra, uma forma mais convencional. No sábado vai funcionar diferente. O sábado vai começar às 14h30 e vai até às 21h30. Depois nós vamos falar para vocês, paulatinamente, como vai acontecer realmente aí, sistematicamente, como vai acontecer a nossa conferência. Mas no sábado nós teremos o workshop, as palestras que acontecerão lá em cima. São 4 salas. A pessoa vai ter direito de participar de 3 dessas 4 salas com temas diversos e específicos, temas muito bons também. A partir da semana que vem você já vai poder fazer a sua inscrição. Eu estou te falando isso agora, já é para você colocar na sua agenda e já preparar, porque vai ser aberto, é aberto ao público, também não é cobrado, tá? É aberto, todos os dias serão dias abertos. E no domingo da conferência, nos 2 cultos, nós também trabalharemos o tema família, é a cosmovisão da família, na verdade. Nós vamos falar um pouco sobre a reforma protestante e qual o papel da reforma na construção do estereótipo familiar. Então vai ser algo bem interessante, muito profundo. Coloca na sua agenda que vai ser bem interessante, tá bom? No mais, sábado agora nós temos o facultativo. Você que está assistindo, você que está aqui que não conhece, uma vez por mês, todo último sábado de cada mês, nós temos o facultativo aqui na igreja. É um culto específico para universitários, para pessoas que já fizeram faculdade, nesse tema agora, e que vão fazer um dia também, não se preocupe com isso. Sábado agora o tema vai ser a cosmovisão, os desafios da cosmovisão na saúde. Quem vai palestrar para a gente vai ser um membro da nossa igreja, que é a Débora Soares. Ela é biomédica, trabalha na área, é uma menina muito de Deus, muito mesmo, também trabalha com os nossos adolescentes aqui. Cada sábado, cada último sábado do mês, vem uma pessoa diferente, trazendo uma palavra diferente, dentro de um tema diferente, como hoje, por exemplo, da política. É muito bacana, eu incentivo você a vir e a participar. Sábado, às 19h30, vai acontecer lá no 3º andar. Pode vir, vai ter um casamento aqui, mas você pode subir lá no 3º andar, você vai ser bem recebido lá, com as oportunidades de pergunta e resposta, e uma exposição bem clara sobre os desafios da cosmovisão na saúde. Ok, pessoal? Então quero convidar você a ficar de pé, nós vamos embora. Assim que terminar essas 4 palestras que nós vamos ter com os adolescentes, para pais de adolescentes, né? E pessoas que estão próximas, e é um tema importante. Você que é pastor, que é líder, é bom participar. Nós voltaremos o tema História da Igreja, falando sobre a igreja do século XX. Então nós vamos falar sobre a origem do movimento moderno de batalha espiritual, a teologia da libertação. Nós vamos falar também sobre a teologia da prosperidade, e talvez a gente chegue, no futuro, vamos chegar até o século XXI, falando sobre essa modernização da teologia da prosperidade, que é esse sistema coach que vem para os nossos dias aí. E nós vamos falar sobre o surgimento do pentecostalismo, do neopentecostalismo, confissão positiva, todas essas questões que entraram dentro da igreja, muito pautado no que foi falado aqui hoje, muito dentro dessas questões políticas aí. Então, eu convido você a permanecer participando dos estudos bíblicos, porque tem sido muito edificante para as nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus santo e poderoso, nós louvamos o nome do Senhor essa noite, engrandecemos ao Senhor por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos deu. Aos irmãos que assistiram, que participaram assistindo de casa ou do trabalho, e a todos nós que estamos reunidos aqui. Obrigado porque o Senhor preparou o pastor Leonardo para essa noite. Cada um de nós fomos abençoados e edificados essa noite através da vida dele. Que o Senhor lhe dê saúde, tranquilidade, paz, e cada dia ele possa continuar sendo instrumentalizado como foi nessa noite. Muito obrigado pela graça que o Senhor derramou sobre nós. Muito obrigado por nos dar força para estarmos aqui em congregação, ouvindo a palavra do Senhor e partilhando de todo esse conhecimento. Eu ainda peço ao Senhor que nos leve em paz para os nossos lares, nos livrando de toda astuta cilada do inimigo, guardando a nossa saída daqui, a nossa chegada em casa, nos livrando do homem mau e de tudo que não provém do Senhor, dando-nos pela Tua graça uma noite de descanso e paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Vão em paz, que Deus os abençoe. Se tiver alguma pergunta, ficou sem graça, pode procurar o pastor Leonardo aqui, que ele vai ter o maior prazer em conversar com você. Deus vos abençoe.